Pronto. Então, estamos gravando na sessão do dia 27/7 do grupo de leituras de Platão Fedro. Então, a gente vai começar com essa passagem que é o início, quer dizer, o final do primeiro discurso do Sócrates, que está ali por 241D. Tá bom? Então, eu vou ler a tradução que eu preparei. E aí eu quero que vocês fiquem muito à vontade para me interromper a hora que vocês acharem que tem alguma coisa para comentar, ou que se vocês observarem que a tradução de vocês está diferente, que faz mais sentido, ou que faz menos sentido, não importa. A minha tradução nem sempre assim é super boa, nem sempre ela é muito clara, porque né, é uma tradução assim que eu fiz rapidamente. Mas é só porque a gente talvez consiga acompanhar melhor também no grego, se a gente quiser. Tá? Então, vamos lá. O Sócrates acabou de fazer o discurso dele, e daí então ele diz: Eis aí, Fedro, não irás ouvir mais além do que eu discursei, mas aceite, por favor, o fim do discurso agora mesmo. E o Fedro responde: No entanto, eu pensava que o discurso estivesse de fato no meio, e que fosse falar, e que eu acho que ele deveria ser um segunda pessoa, né, que tu fosses falar igualmente, igual tanto sobre o que não ama, que é preciso antes gratificar a esse, elencando as coisas boas que ele tem por seu turno. Por que parar agora, Sócrates? Então, o Fedro diz que ele preferiria que o Sócrates continuasse o discurso, e talvez a terceira pessoa é porque o sujeito é discurso, né? Que o discurso fosse continuar, que ele estivesse no meio, e que ele fosse falar, então, também sobre o que não ama, que é preciso gratificar a esse. Eu não me lembro bem do discurso, na verdade, anterior. Ele foi um discurso de elogio... não, eu acho que ele foi um discurso que mostrava os problemas de ceder a quem ama, né? Então, agora ele deveria fazer um discurso para mostrar que... para incentivar alguém a ceder a quem não o ama, né? Então, tá faltando um pedaço, né, supostamente, no discurso de Sócrates. E é isso que pede, então, o Fedro, para ele continuar e fazer o discurso contrário. E o Sócrates diz, né, eu não vou falar mais nada. Né? Ele está se recusando a de fato, fazer o discurso que incentiva alguém a amar a quem não ama, ou a ceder, né, seus favores sexuais, ou a sua amizade, enfim, a quem não ama. Bom, eu continuo. Se ninguém tiver nada a observar, vou continuar então. E aí Sócrates diz: Tu não percebeste, caríssimo, que proferi versos épicos e não mais um ditirambo, ainda que eu estivesse censurando? Deixa eu só ver aqui, eu devo ter feito uma notinha. O ditirambo parece ter se originado na música coral com o culto de Dionísio. Alguma evidência torna provável que esteve um papel na tragédia. Pelo tempo de Platão, tinha se tornado um adágio para a poesia com qualidades rapsódicas, forçadas e autoconscientes. Bom, em todo caso, o ditirambo era o tipo de estilo usado nas críticas, né, nas paródias, enfim, e nas censuras também. Então ele continua: Se eu começar a elogiar o outro, que versos pensas que produzirei? Então, se eu começar a elogiar, né, aquele que não ama, que versos pensas que eu produzirei? Sabes, não é? Estarei possuído pelas ninfas, as quais tu me expões deliberadamente. Digo então, em uma frase, que todas as coisas que eu censurei em um pertencem ao outro como bens contrários a elas. E porque é preciso um discurso maior, com efeito, falou-se o suficiente sobre ambos. Assim a história sofrerá o que é adequado a ela sofrer. De minha parte, vou cruzar esse rio antes que me forces a algo ainda pior.
Então vejamos, o que vocês acham dessa passagem? Acho que isso aqui é assim. Ele disse que terminou proferindo versos épicos, né? E não mais um ditirambo, que seria mais adequado para censuras. E daí ele diz, bom, se isso foi assim, né? Que versos eu usaria para elogiar essa pessoa que não ama? E aí ele fala essa frase interessante, né? Se eu estarei possuído pelas ninfas, mas que eu não entendo direito, se alguém tiver alguma explicação para porque ele acha que ele vai estar possuído pelas ninfas nesse caso. E tá, vai lá, pode falar, Luciano. Eu acho que no começo do diálogo eles estão cerca de um rio, né? E daí eles estão reclamando do rio da pele, se não me engano. E daí ele menciona que esse rio tem alguma coisa a ver com o pai das ninfas, né? E daí o rio reaparece ali de volta. Não sei se ele tinha um elemento meio dramático desse rio e das ninfas, o Fedro trouxe ele para esse rio, talvez tenha esse ponto que foi tomado no começo do diálogo, né? Já foi na passagem, eu não encontrei. É verdade, tem essa a menção às ninfas, né? Mas por que eu estarei possuído? Será que talvez a palavra possuído talvez não seja a correta, né? Não sei. Porque na verdade o que ele diz no grego é simplesmente que ele estaria hypoton nymphon. Então não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Porque talvez que ele pudesse ser até censurável por elas, não sei. Isso faria mais sentido com a vontade dele de não continuar o discurso, né? Ele não quer, na verdade, censurar, aliás, elogiar a pessoa que não ama, né? Ele quer encerrar o discurso ali. Tanto é assim que ele vai, então, fazer rapidamente, né? Ele vai dizer simplesmente, não, olha, então, tudo aquilo que eu censurei de um, vamos dizer que que o seu contrário é um elogio do outro, né? E era isso, basta, a gente não precisa continuar aumentando esse discurso. Se eu já fiz um discurso, basta a gente inverter e vai ter o outro, não tem por que eu continuar fazendo isso. E daí então ele diz que vai cruzar o rio e vai-se embora. Não sei se mais alguém gostaria de falar fazer mais alguma observação. O Fedro então diz: não vá embora, Sócrates, antes que o sol se acalme. Não vês que está já o meio-dia bem firme? Quando se diz tudo parar? Vamos ficar e conversar sobre esses assuntos. Assim que esfriar, nós vamos. Então a gente consegue aqui imaginar que o sol está bem alto, né? E que tá bem quente ali onde eles estão. E essa é uma razão para eles ficarem parados ainda e continuarem, então, fazendo o que eles estão fazendo, conversando. Eu continuo. Sócrates, então, responde: é sobrenatural quando se trata de discursos, Fedro, e simplesmente surpreendente. Penso, de fato, que ninguém mais do que tu, no curso da tua vida, fez com que discursos fossem produzidos. Seja tu mesmo os fazendo, seja outros compelindo de um modo ou outro. Se eu excetuo o tebano Símias da contagem. És muito superior aos demais, e agora, novamente, pareces tornar-te a causa para mim que um novo discurso seja pronunciado. Tem uma passagem, acho que o Eduardo voltou agora aqui no grupo, e a gente estava lendo um autor que ele diz que ele descreve o Fedro como
um empresário, assim, alguém que organiza, assim, um produtor, digamos assim, né, uma espécie de produtor cultural, assim, que organizaria eventos para que as pessoas, um pouco como ele, né, como parece acontecer lá no banquete, assim, né, e essa seria uma dessas passagens que mostra o Fedro com essa característica, assim, né, ninguém mais do que tu fez com que discursos fossem produzidos, né? Ou compelindo outros ou fazendo você mesmo. Quer dizer, não tenho certeza o quanto essa leitura assim, de Fedro como um produtor cultural é uma boa, né? Isso pode ser simplesmente uma brincadeira de Sócrates, né? Até para lembrar um pouco do que acontece lá no banquete mesmo, né? Em todo caso, ele mostra Fedro como alguém interessado em discursos, né? E que é uma coisa que a gente já sabe, tem o Fedro veio ali, eles se cruzaram porque ele estava indo ler o discurso, estudar o discurso do Lísias, decorá-lo, né, para depois, sei lá, eventualmente declamá-lo em algum lugar, sei eu. E aqui então a gente encontra o Sócrates mencionando isso, porque, né, enfim, porque o Fedro está convencendo ele a continuar ali conversando, né, foi usando essa razão do sol muito alto, então vamos ficar aqui conversando mais um pouco, apesar que Sócrates diz que não vai discursar mais, não vai falar mais sobre esse assunto o assunto do que não ama é melhor, ou que o jovem deve ceder àquele que não ama. Deixa eu ver, o Igor escreve ali que a gente poderia ver o trecho também como sugerindo que Fedro inspira eroticamente os outros, para além de ser um amante só de discursos. O que vocês acham? Faz bastante sentido. A primeira vez que eu li, eu fiquei com essa impressão, né? Muito pelo conteúdo dos discursos, né? Pelo conteúdo do discurso que está sendo debatido, né? Os discursos que tinha, então eu fiquei com essa impressão do Igor também, na primeira vez que eu li. Mas o que significa exatamente inspirar eroticamente, né? Significa de fato envolver, né? Sensualizar, envolver sensualmente as pessoas, ou inspira eroticamente ali naquela, né, um engajamento erótico através dos discursos? Não sei se eu entendo essa inspiração erótica, assim. Olha, o que eu pensei é muito, talvez Pedro fosse uma pessoa do opção dela, né? Que os gregos usavam muito isso, ou tivesse tipo, alguma característica física, assim, e daí também ser uma pessoa bela e, sei lá, com muitos pretendentes, digamos assim, talvez ele inspirasse discursos em razão a ele, e talvez até para ele gostar de discursos também, né? Não sei se algo no sentido de um flerte com o Pedro, né? Mas foi mais ou menos isso que eu pensei, mas talvez induzido até pelo conteúdo do discurso do Lísias, né? Então isso que eu tinha feito sempre. É que existe, assim, eu acho que existem evidências, né, que o Fedro não fosse super jovem, né? Então ele não fosse exatamente a audiência a qual o discurso do Lísias fosse dirigido, né? Ele parece que ele seria, talvez nesse momento, mais na idade de um amante do que de um amado, assim, se a gente toma a instituição ela mesma. Talvez, claro, em relação à idade de Sócrates, a coisa pudesse ser diferente, né? Já que ele era bem mais novo do que Sócrates, mas do ponto de vista de uma instituição social, assim, do que era, eu acho, adequado para
para essas relações de amante e amado, o Fedro provavelmente já é mais velho. Na verdade, claro, isso é super controverso, né? Mas pelo menos algumas das cronologias, digamos assim, né, baseadas nas coisas que são mencionadas no diálogo, né, a datação do momento em que o próprio Lísias se torna famoso e, portanto, teria um discurso lido ali por eles, né, indica que isso já é num período de meados da Guerra do Peloponeso, pelo menos, e, portanto, assim, que o Fedro já não seria nenhuma criança. Mas eu entendo que a gente, né, que essa coisa de como é que Fedro está se colocando ali como ouvinte desse discurso, né? Permite que a gente pense, bom, que ele em todo caso é alguém que o Sócrates parece querer encantar, né? E envolver e tal. Peraí que tem mais uma coisa que está dito aqui. O Eduardo diz o seguinte, que o Ferrari, né, interpreta o Fedro como alguém que, por movimentar os eventos intelectuais, corre o risco de valorizar mais o discursar extensivo do que a qualidade mesma dos discursos, né, se serem eles bons ou não. E a Jéssica diz que o discurso também é um modo de impressionar o amado. E que é, seguramente, assim, essa relação, né, o fato de o discurso ser um modo de impressionar o amado mostraria a relação, né, entre discursos e erotismo, né. Mas quando a gente olha essa observação da variedade do Pedro, né, até ganha uma outra face, né, ele gostar dos discursos, porque talvez ele seja o que está tentando seduzir algum jovem, entende? Por isso que ele gosta do discurso daquele modo e entende? Acaba tendo uma outra faceta da relação dele com o discurso, até porque ele memoriza o discurso, ele escreve o discurso, né, então eu não lembro a palavra que eu estou trazendo na fala, né? Eles têm discursos para fazer alguém tomar um determinado rumo de ação, né? Então parece que quando a gente olha para a idade do Fedro como mais velho, né? Muda completamente a chave de leitura que pode fazer da relação daquele discurso. É interessante como eu também depois. Gente, você está me ouvindo? Sim. Pode ir. Não, eu estava lendo, inclusive aquele texto que você mencionou, Igor, aquele da Nightingale, e ela, na verdade, interpreta os discursos não como epidêticos, né, não como deliberativos, como, enfim, como eu tinha mencionado na sessão passada, mas como de elogio, né, de discursos de elogio e de censura, que daí seria um outro tipo de discurso, assim, quer dizer, eles têm outro propósito, de causar outro propósito na audiência. Então é interessante como mesmo isso, assim, de qual é a natureza desse discurso é um pouco controverso. Mas vai lá, Igor. Ok, eu não consigo uma sala na biblioteca, então vocês vão ter que ouvir os sons da natureza aqui de fundo. Eu estou no meio do mato, porque está começando a chover. Mas o que eu ia dizer é que, primeiro, para você retomar isso aqui no registros históricos indicam que Fedro e Platão, mesmo sendo relativamente próximos em idade, teriam sido amantes, e se a gente for passar além e aceitar a poesia do Platão, a poesia lírica do Platão como autêntica, e isso é muito debatível por inúmeros motivos, mas a gente aceitava como autêntica, ele não só era amante do Fedro, como ele era amante do Agatão, que era praticamente da mesma idade. E não acidentalmente, no Renascimento, muitos casais homoafetivos usavam Platão como justificativa para relacionamentos de mesma idade homoafetivos, que é uma coisa curiosa. Óbvio, para a sociedade grega seria muito esquisito, ateniense pelo menos, mas eu não jogo totalmente de fora as possibilidades de Fedro, pelo menos literariamente, estar sendo colocado como um amado. Ainda que não literalmente, ainda que não em relação ao Sócrates especificamente, mas eu acho que é importante se continuar a ideia do Fedro como não só amante dos discursos, mas uma figura propriamente erótica. Daí uma frasezinha do Platão que seja sugestiva, de que ele sensualiza ali e atrai as outras pessoas, me pareceria plausível. Óbvio, a gente tem que
fazer várias concessões nessa leitura, mas... Poxa, isso é legal, né? Teu namorado filósofo, ele deixa indiretinha pra ti dizendo que tu seduz as pessoas, faz elas discursarem sobre elas. E, de novo, nesse contexto da Nightingale, que é uma coisa que eu queria falar também mais pra frente, que se a gente tomar como discursos elogiosos, a gente poderia até ver mais ainda a importância dessa correção do discurso, que o discurso que supostamente elogiaria acabaria sendo ofensivo para o Deus, para os amantes, amados, etc. Bem. Em todo caso, o Fedro seria amante do Platão, né? Não do Sócrates. Eu não sei, agora me confundi um pouco. Os relatos são que ele era amante do Sócrates, do Platão. Uhum. Sim, essa história que digo assim, a fofoca por trás do diálogo, né? Ok, tá, seguindo um pouco então, o Fedro diz, não traz notícias de guerra, que na real é uma expressão que eu não consegui traduzir, né, mas ela parece significar trazes boas novas, mas como assim, que novo discurso é esse? Então o Sócrates diz que vai continuar ali, né, e que vai dar um novo discurso, e é isso que o Fedro está se referindo aqui. Minha tradução é tão estranha que eu tenho quase que explicar o que ele está dizendo. Bom, daí Sócrates diz: no momento em que eu estava por atravessar o rio, meu bom amigo, o sinal divino e que me vem costumeiramente surgiu. Ele sempre me detém naquilo que estou a ponto de fazer, e pareceu-me ouvir claramente uma voz que não me permitia partir antes que espiasse uma culpa, porque eu havia cometido uma falta com Deus. Sou um adivinho, mas não um muito bom, e sim como os que leem com dificuldade. Só o suficiente para fazer por mim mesmo, ou só o suficiente para meus próprios fins. Essa é uma passagem que eu não entendi muito bem. Agora entendo claramente o meu erro, pois de fato, parceiro, a alma também é capaz de adivinhar. De fato, eu fiquei perturbado antes quando proferi meu discurso e, de certa forma, envergonhado, como disse Íbicus, que estivesse cometendo uma falta junto aos deuses em troca de uma honra entre os seres humanos. Agora percebo meu erro. Então aqui essa é uma passagenzinha assim bem difícil, quer dizer, não é difícil, ela é só bem platônicazinha, intrincadinha, então se alguém tiver outras versões aí que quiser trazer, pode ficar à vontade. Então aqui tem algumas coisas interessantes, ele menciona esse sinal divino que é costume dele receber, né? E o sinal divino diz para ele não vai embora, né? E aí é interessante que ele tem uma coisa ali que a gente não sei entender, não entendo muito bem se ele ouviu claramente ou se ele ouviu ali do lugar mesmo, como se o sinal viesse assim ali do próprio, da própria localização em que ele se encontrava, assim, né, que aquele lugar parece ser um lugar bem divino, assim, né, um lugar que tem presença, assim, né, da divindade ali. E o Deus, então, o Daimon, enfim, ele faz ele parar porque ele havia, enfim, cometido um erro, né? E ele não deveria ir embora sem espiar essa culpa. E tem uma menção aqui a adivinho, que é interessante, porque ele mais tarde vai mencionar também, né, essa arte da adivinhação. Até deixa eu dar uma olhada aqui na expressão que ele usa, mantis, né? Que é justamente a palavra da arte divinatória que está mais associada, a gente vai ver daqui a pouco, justamente com a inspiração divina, né? Não é, daqui a pouco ele vai separar, né, uma arte divinatória que tem mais inspiração divina de uma que é mais racional, e essa que ele chama de mantis é a de inspiração divina.
Bom, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a passagem. Bem, o Manuel dá boa tarde. Boa tarde, Manuel. E o Eduardo comenta que ele gostou do comentário do Luciano, é como se o Fedro, eu suponho, né, memorizasse o discurso para usá-lo em algum não amado, né? No caso, se ele estivesse usando o discurso, talvez de forma epidêtica, né? Mas eu não sei, assim, a minha impressão mais a respeito do fato de que ele está memorizando o discurso é mais mesmo porque ele está interessado no discurso enquanto tal, assim, né? Na coisa do discurso, menos talvez nos efeitos sobre amados e amantes. Bom, não sei, vocês acham que tem, né? Enfim, discursos também tem esse papel na conquista erótica, né? Então, também não quero colocar isso de lado. Alguém levantou a mão, por acaso? Não? Eu não levantei, mas eu sempre penso esse discurso, esse exercício de memorização como um exercício retórico mesmo. Memorização. Se a gente pensar, né, o negócio, não apenas a memorização, né, mas a retórica, ela envolve outros aspectos, que é falar bem, né, pronunciar e então isso tudo também deve estar envolvido, assim, nesses exercícios, assim, né, envolvendo os discursos. Bom, seguimos mais um pouquinho. Então ele disse, né, que eu assim como disse Ibicus, que eu estivesse cometendo uma falta junto aos deuses, em troca de uma honra entre os seres humanos. Eu acho que Ibicus é um autor, do qual, na verdade, eu não tenho, assim, neste momento, nenhuma referência, mas deve haver referência. Não sei, o que vocês acham? Eu posso buscar esse. Né? Ó, tá aqui, ó. O Íbico era um poeta arcaico, diz o Igor. Então, Fedro diz o que exatamente queres dizer, e Sócrates diz: um terrível discurso, Fedro, terrível. Tanto o que trouxeste contigo, quanto o que fui forçado a proferir. E Fedro: bem, de que modo? E Sócrates: tolo e um tanto ímpio. Qual discurso poderia ser mais terrível do que este? E Fedro: nenhum, se é mesmo verdade o que falas. E Sócrates: o quê? Não pensas que Eros é filho de Afrodite e um deus? E Fedro: é o que se diz. Eu estou pensando se a gente deveria fazer duas pessoas, que daí fica mais divertido. Bom, mas eu continuo mais um pouco. Sócrates: mas não por Lísias, nem pelo discurso proferido por ti, através da minha boca enfeitiçada. Não, peraí. Não pensas que era o que diz? Ah, sim. É assim, ó. É o que se diz, mas não é o que pensa Lísias, né? Ou não é o que que a gente pode ouvir de Lísias, né? Nem pelo teu discurso proferido por ti através de minha boca enfeitiçada. Então, observem como ele agora diz que o discurso que ele proferiu não era seu, era do Fedro, né?
Ele trocou a autoria ele está recusando a autoria do discurso do primeiro discurso que ele tinha feito. Ele diz que que o discurso que ele proferiu não era ele, não era dele. Interessante perceber também, Nara, que enquanto no banquete ele vai atribuir a paternidade de Eros ao recurso da pobreza, que ele já coloca o rito tradicional, né? Que já recorre à versão. Vocês me escutam? E também interessante, tipo, a questão da liberdade, né? Eu ia comentar que é interessante a gente pensar pela questão da impiedade, né? Que o Sócrates histórico foi acusado de impiedade, né? Que ele é aparentemente um ferrinho defensor da referência da dança. Enquanto ela recupera ali, outra coisa que é interessante notar, que é um fator que a Anne Carson, depois ela cita aqui, insiste bastante nesse diálogo, é como a própria relação entre eles ao longo do debate tem algo de erótica na medida que sempre parece que está um recuando, o outro sendo seduzido em alguma medida, e parece que a gente não. Na última etapa do jogo de palavras entre Eros e Erotal, né? E daí que pega essas duas e acaba com esse debate dos dois, acaba tendo essa relação de Eros por essa coisa da pergunta, né? Do Erotal, né? Tipo, parece interessante isso, né? Alô, me escutam? Certo. Perdi as conversas, que pena, mas tudo bem. Vou colocar aqui de novo a minha apresentação. Não sei. Alguém poderia me fazer o favor de copiar e colar o link da lista de presenças? Que eu esqueci de fazer isso e agora eu tô com medo de mexer
Qualquer coisa aqui e a conexão fica pior. Obrigada, pessoal. Eu não consegui, eu acho, né, colocar tá ali, a apresentação tá vindo. Tá, eu continuo então, depois me parem. Então eles estão falando que o discurso era terrível e ímpio porque Eros é filho de Afrodite e um deus. Esse livro da Anne Carson, ele foi inclusive traduzido recentemente para o português. Agora não me lembro o nome da editora, é Baú do Tempo, será? Uma coisa assim. Mas tem disponível, sim, tanto em inglês quanto em espanhol, em PDF, que eu já baixei. A gente pode colocar ali, se é que ele já não está, não, acho que ele não está, mas eu posso colocar ali na pasta compartilhada, na nossa pasta compartilhada, não a versão em português, mas a versão em espanhol eu tenho e a versão em inglês também. Mas ele é acessível para... Não saiu ainda em português? Mas estava para sair, eu tinha visto uma propaganda de uma editora. Estava para sair, mas ainda não veio, até onde eu sei. Bom. Mas eu coloco lá, pode deixar. A tradução não é muito boa, A Carson tem o defeito de ser uma ótima poeta, e daí isso fica muito difícil de passar. Ela faz um jogo de palavras muito legal entre letter como carta e letter como letra, e no espanhol eles só ignoram, eles nem tentam. Detalhes assim. Certo. Bom, então a ideia é que o discurso era terrível, porque ele era ímpio. E aí o Fedro pede mais explicação e ele diz o seguinte, que ele pergunta a Fedro se ele não pensa que Eros é um filho de Afrodite, e o Fedro diz que pensa, e ele diz que parece que Lísias não pensa assim, e nem parece que assim pensava o discurso do Fedro, né? Então nesse momento ele atribui ao Fedro o discurso que ele acabou de dizer, né? Proferido por ti através da minha boca enfeitiçada. Isso é importante, tá? Porque depois a gente vai ver ele querendo dizer que não foi ele e tal, que foi o Fedro, né? Isso é interessante também nesse aspecto de, bom, afinal de contas, qual é o papel do Fedro aqui, né? Se ele é o amado ou ele é o amante. Então, nesse momento, ele atribui para o Fedro o discurso do amante, né? Supostamente. Ou pelo menos de elogio ao não amante. Se Eros é, como de fato é, Deus ou algo divino, não poderia ser algo mau. Mas os dois discursos falaram sobre ele como se fosse assim. Cometeram esse erro, então, sobre Eros. E, além disso, a sua tolice é bem refinada, já que não falam nada, são, né, de sadio, né, nem verdadeiro, mas têm um ar grave, como se fossem algo importante. Caso forem enganar, é escrito isso aqui? Caso forem enganar algumas pessoas desprezíveis e ganharem estima neles.
Tá ruim essa minha leitura aqui. Mas em todo caso parece o seguinte, que eles não falam nada sadio, né, nada verdadeiro, mas eles se dão um ar grave para poder enganar as pessoas. Embora ele meio que considere essas pessoas não muito, né, não muito de apreço, assim. Então ele continua: para mim, meu amigo, é necessário que eu me purifique. Para os que cometem uma falta ao contar histórias, há uma antiga purificação, que Homero não percebeu, mas Stesicoro sim. Com efeito, quando foi privado de seus olhos, devido à calúnia contra Helena, não ignorou a causa como Homero, mas como era um seguidor das musas, sabia a causa e escreveu imediatamente: essa história não é verdadeira. Não embarcaste nas naves bem cercadas, nem chegaste a Pérgamo de Troia. É interessante esse negócio da purificação e da menção a Homero, né? Porque Homero era cego, então ele está dizendo que, na verdade, Homero foi cegado por uma falta contra os deuses, né? Por ele ter, talvez numa das suas poesias, talvez o Igor possa dizer melhor sobre isso, mas numa das suas poesias ter falado algo contra os deuses, e por isso ele foi cegado. Stesicoro, ele apesar da calúnia contra Helena, quando ele foi privado de seus olhos, ele se corrigiu, né, e disse então que aquela história não era verdadeira e que a Helena não tinha ido com os navios até Troia. Então ele continua: e após escrever todo o chamado Palinódio, imediatamente recobrou a visão. E, portanto, serei mais sábio do que ele nisso mesmo, pois antes que algo me aconteça devido à calúnia contra Eros, tentarei fornecer meu palinódio, com a cabeça descoberta, e não como antes, cobrindo-a por vergonha. Então, o Nicolas... desculpa, o Nicolas não. O Igor diz o seguinte: temos 2 poemas atribuídos a Stesicoro. Um que ele fala mal de Helena, outro que ele estava miserável, que ficou cego e implorava a Nume Helena por perdão. E ele pode trazer esses poemas, fica à vontade. Então é isso. Então isso é a introdução, digamos assim, né, a retratação, ao discurso de retratação do Sócrates. E é um discurso de retratação porque que precisa ser feito, né? Porque o discurso anterior ele falou inverdades relacionadas a Eros, que é um deus. Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Tá. Essa coisa está bem travada aqui. Será que se você ligar a sua câmera melhor? Posso tentar. Alguém quer fazer algum comentário sobre a passagem? Alô? Me escuta? Sim, pode continuar. Eu acho que... Sim. Eu acho que tem alguma coisa nessa atribuição de responsabilidade do discurso, assim, que... como se estivesse falando alguma coisa sobre a insistência e o desconforto dessa insistência, né? De chegar a uma questão de consentimento da relação ali que aconteceu na hora depois do discurso do Lísias e o Fedro insistindo muito para Sócrates falar um discurso. Eu acho que foi meio que... Não sei se eu estou viajando ou não, mas parece que é meio que por isso que ele atribui a responsabilidade ao Fedro. Não sei o que vocês acham.
não sei se eu entendi bem, desde o primeiro discurso, que vai para o primeiro discurso de Sócrates, né? Teria bastante sentido, né? Já que foi tipo, a integridade de Sócrates, uma responsabilidade de Fedro, na medida em que Sócrates fez o discurso, não somente porque Fedro disse para ele que ele deveria fazer, né? Insistiu para ele fazer. Falou, Igor. Boa tarde. Acho que eu vou colocar aqui minha câmera de novo, vamos ver se funciona. Não. Bom. Ó, tá vendo? Eu também não sei se eu entendi muito bem, talvez o Eduardo queira falar mais um pouco, assim, sobre essa hipótese, né, dessa atribuição de responsabilidade, mas, de fato, ele parece ter feito o discurso por insistência do Fedro. Por outro lado, tem uma coisa interessante nessa reprovação que ele faz aqui, embora o texto talvez não seja muito claro, né? Se alguém quiser trazer um pouco uma outra tradução aqui, né? Mas aqui parece que ele está falando, também está fazendo uma crítica ao tipo de discurso, né, que foi feito antes, que é um discurso que é capaz de convencer, mas ele também é capaz de convencer talvez um certo gênero de pessoas, um certo tipo de caráter, assim, né? Essa coisa da tolice bem refinada ou alguma coisa assim, né? Que não se fala nada que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo toma um ar grave. E aí você ganha a estima das pessoas. Tudo isso parece ser uma crítica ao Fedro, assim, né? E ao modo como ele estava meio embasbacado, assim, com aquele discurso do Lísias, e que é uma censura que a gente vai ver ele fazer também, a retórica do modo como ela é praticada, né? Comumente praticada, né? Que ele quer dar um outro caminho, uma outra compreensão de como é que se faz um bom discurso, né? Então, se a gente pensar, por favor, me interrompa se vocês quiserem, tá? Mas se a gente pensar nessa ideia, né, do discurso como foi que a Jéssica colocou? Um discurso como uma estratégia erótica, assim, de conquista, né, erótica. Então, também a gente pode pensar que tem uma característica, né, daquele que faz esse tipo de discurso aqui, que é um discurso refinado, mas tolo e ímpio, né, e também da pessoa que se deixa convencer por ele, né. Acho que isso tudo tem repercussão no que ele vai dizer a seguir sobre retórica, e também no modo, como é que a gente vai ver ele fazendo o seu discurso, né, o discurso que é chamado palinódio, porque é a retratação desse aqui, né, desse discurso que foi tolo, né, mas que toma esse ar grave e tal. Gabriel, vai lá. Oi? Tá me ouvindo?
Consegue me ouvir? Ah, tá. Então eu tô na fila da RU, né? Daí por isso. Não, mas assim, parece também que o discurso do Sócrates, o segundo discurso, ele não deixa de ser a mesma coisa que o primeiro, é só um discurso mais bem elaborado, é mais bem aprimorado, assim, é como se o Sócrates tivesse pegado uma estátua meio feia e tivesse calibrado a estátua, ou tivesse melhorado a estátua, assim, tipo, em forma ele tá mais bonito, mais belo o discurso do Sócrates. Mas, tipo, o objetivo dos dois discursos é o mesmo. O objetivo do discurso não mudou. Quer dizer que não se deve dar, sei lá, vazão ao amor, ou vazão ao amado, né? Porque o amado, no início do diálogo, o Platão fala da coisa da mania, né? Que, não sei se desde aquele tempo já era assim, mas que parece que o amor é uma coisa meio sem razão, assim, uma coisa meio sem razoabilidade, assim, sabe? Fora de uma justa medida, talvez, sei lá. E aí parece que eu entendo assim que por enquanto, eu entendo assim que o discurso ele é ímpio, talvez, porque ele responde de maneira assim, ele responde de maneira razoável o amor, o Eros. Mas talvez não seja isso que seja falado do Eros, porque o Eros ele tá não acima, mas ele pode ser perpassado pela razão, mas ele não. Parece pra mim que o Eros ele é sem razoabilidade nenhuma mesmo. E aí, só que eu não sei como é que o Sócrates argumenta, né, isso, né? Tipo, que na verdade o que a gente tem que fazer, no caso, é dar vazão ao amado, né? Mas tipo, como é que. Só que aí fica aquele questionamento, tá, mas como é que vai ser. Como é que tu argumenta com razão uma coisa que não tem? E aí é isso. Bom, é pensamento aqui, eu tô pensando junto com vocês. Eu acho que a questão dessa relação com a razão, né, é que ele simplesmente desmonta a premissa básica na qual todo mundo está afirmado esse discurso, tomando um discurso no argumento, né? Ele desmonta a premissa básica de que a loucura em si mesmo é um mal, absolutamente, a loucura, a desrazão. Então ele acaba argumentando que não é bem assim, né? Porque há muitas coisas que são baseadas na loucura, o amor dentre elas, e mesmo assim, que não por estar baseado na loucura são mal, né? Como ele dá exemplo da poesia, que é um tipo de baseado na inspiração poética, né? Nos casos, né? Não sei se. Então, não sei exatamente como o amor é mal nos discursos. Com ele na cabeça, eu lembro que ele desmontava o argumento do primeiro discurso, né? Dizendo que não é porque ele está baseado em uma sem razão, né? Que não é racional o amor é muito todo, né? Porque a razão não é um valor absoluto pelo qual você deve dizer se algo é bom ou mal. Eduardo? Eu só trazendo também, eu só vou falar bastante do Ferrari por enquanto, que é o livro que eu estou focando, né? Ele concorda com isso que o Gabriel falou, que o primeiro discurso e o segundo discurso, no fim das contas, fazem parte do mesmo empreendimento, né? E isso é suportado pelas passagens de depois, lá quando ele vai recapitular as coisas, ele fala assim, houveram dois discursos que foram feitos. Sócrates diz, daí os dois discursos poderiam ser o do Ulisses e os dois do Sócrates. Porque
porque os dois discursos têm o mesmo motivo, de modo geral, assim, que é encontrar alguma verdade sobre o amor e responder essa disputa de que se ele é bom ou mal, né? Se vale a pena valorizar ou não. Então, os dois fazem parte do mesmo empreendimento, da mesma busca pela verdade, tal, que eu gosto muito. Só trazendo assim que não está sozinho nessa ideia de que os dois discursos parece que compartilham assim no mesmo colaborar. Mas a gente está falando de quais dois, né? Os dois discursos iniciais, que é do Lísias e de Sócrates, ou dos dois do Sócrates, o primeiro e o segundo discurso do Sócrates? Porque a gente no geral tem 3 discursos, né? E assim, se os dois primeiros, né, o do Lísias e do Sócrates, o primeiro do Sócrates, compartilham de uma tese que supostamente eles querem defender, que é que o amado deve ceder ao não amante, ao que não o ama, né? O segundo discurso não tem, do Sócrates, né, que seria o terceiro discurso ali, ele não tem essa possibilidade, né? E daí é como o Luciano estava dizendo, de fato, né, ele é uma defesa de Eros, né? Daí ele é uma defesa de Eros. Não, de modo algum, uma crítica, né? Alguma coisa assim. Por isso que eu não sei se eu entendi bem a colocação do Gabriel, assim. Vai lá, Gabriel, pode falar. Eu tô com a impressão que o que vai acontecer agora no diálogo é a defesa do amor. Né? Eu acho que é isso. Só que... Bom, eu não sei como é que Sócrates vai fazer isso, porque eu não cheguei lá no texto ainda, assim. Mas o que eu acho que parece que tem uma forma que o amor seria uma forma mais pura, talvez, do que... Ou conceder o amado seja uma situação mais bela, talvez. E por isso mais piedosa, e esse motivo. Talvez uma forma mais defeituosa, assim, não sei. Tá, vamos continuar mais um pouco, então, a gente vai tentando elaborar essas questões. Tá, porque eu acho que... Não, ainda não. Fedro diz, então, isso, Sócrates, não é possível que coisas mais agradáveis me dissessem. Bom, tá, ele tá concordando aqui. Então, Sócrates continua. É que, bom, Fedro, compreendes quão desrespeitosos foram os discursos, tanto quanto né, que foi feito, quanto o relatado do livro, que é o do Ulisses. De fato, se alguém que fosse de caráter nobre e gentil, amante de outro de mesmo gênero ou que tivesse amado em algum momento anterior, por acaso nos ouvisse falando que os amantes criam grandes inimizades devido a coisas pouco importantes e são invejosos e danosos para seus amados, como não vais pensar que ele acharia que houve pessoas educadas entre marinheiros e que jamais viram um amor próprio de pessoas livres e que falta-lhe muito para concordar conosco naquilo que censuramos a Eros? Muito provável, por Deus, Sócrates. Por isso, eu, envergonhado com este ouvinte e amedrontado em relação a Eros, estou ansioso por um discurso agradável, tal a lavar essa amarga audição. E aconselho também a Lísias que rapidamente escreva que é preciso gratificar antes ao amante do que ao que não ama, a partir de favores similares concedidos. E Fedro,
saiba que assim será. Com efeito, uma vez que tenhas feito teu elogio ao amante, haverá toda necessidade que eu force Lísias a escrever novamente sobre o mesmo discurso. Então, porque o Fedro forçou, né, o Sócrates a escrever um discurso sobre o mesmo tema do Lísias, e agora então vai ser o inverso. O Sócrates vai fazer um discurso em favor do amante, do que ama, né? E aí então o Fedro vai ter que convencer, né, ou forçar o Lísias a fazer um discurso também com esse tema. Queria só observar uma outra coisa dessa passagem, que é isso do ouvinte, né? Quer dizer, se aquele discurso, ou, né, argumento, como disse o Luciano, poderia convencer alguém de um caráter mais desprezível, uma coisa assim, uma pessoa, um ouvinte, né, de bom caráter, um ouvinte nobre, gentil, ele ficaria assim, meio surpreso e não acreditaria, não seria convencido por esse discurso, né? Então o Sócrates diz que ele teria vergonha de proferir um tal discurso perante pessoas de bom caráter. E que agora, então, ele vai fazer esse discurso também, talvez com vistas a essas pessoas, né? Com vistas ao que um ouvinte mais bem educado, né? Uma pessoa bem educada, seria agradável a essa pessoa ouvir, né? Acho que seria isso. Não sei se alguém teria alguma coisa a observar a respeito? Então, continuo. Fiquem à vontade, né, para me interromper ou ter qualquer observação que vocês queiram. Então, Fedro disse, bom, então eu me comprometo a forçar o Lísias a fazer um discurso sobre, né, o mesmo discurso que você vai fazer agora, né, um discurso com o mesmo argumento, com o mesmo tema, com a mesma tese, que você vai defender agora. E daí o Sócrates disse, isso eu acredito, desde que permaneça sendo quem é. Né? Então, é uma coisa que o Fedro fez isso com ele, né, ele discursar na temática, na tese do Lísias, então ele acredita que o Fedro é capaz de convencer o Lísias agora a fazer como ele. É interessante pensar isso assim, né? O que foram esses discursos, o que foi isso que o Fedro fez que foi tão convincente em relação ao Sócrates, né? Quer dizer, parece que o Fedro se vale de uma estratégia um pouco diferente. Não é uma estratégia simplesmente discursiva, né? Mas, em todo caso, é alguma coisa que parece ser muito eficiente em convencer o Sócrates, né? Não sei o que vocês acham disso. Ou se é simplesmente que o Sócrates quer mesmo ser convencido porque ele quer mesmo fazer esse discurso, ele se sente... desafiado a fazer esse discurso, a mostrar que o Lísias não estava certo, né? Então, talvez o Fedro esteja usando desse artifício, assim, né, de fazer desafiando o Sócrates, alguma coisa assim, e agora ele vai fazer o oposto. Vai fazer a mesma coisa com o Lísias, né? Bom, então eu continuo. Ninguém tem nenhuma observação a fazer. O Sócrates diz, bom, então, onde está então o rapaz com quem eu falava, para que ouça também esse? Se ele não ouvir, ele pode se apressar em gratificar ao que não ama. Então é interessante, porque nessa passagem parece que de fato é como se o discurso fosse dirigido a um rapaz para convencê-lo a ceder os seus favores, né?
Então, assim, se o discurso vai ser dirigido a um rapaz digamos assim, pelo Lísias, o Lísias convenceria esse rapaz a ceder os seus favores para quem não o ama, que no caso seria o Ulisses, né? E o Sócrates teria feito um discurso com a mesma temática, quer dizer, depreciando o Eros, né? Depreciando o ceder a quem te ama, né? Pelas razões apontadas, assim, né? A pessoa se torna refém desse amor e tal. Agora, então ele tem que fazer um discurso que também vai ser aparentemente dirigido a esse rapaz, mas não é para convencê-lo a gratificar a quem não o ama, ao contrário, certo? É para convencê-lo a gratificar quem o ama, alguma coisa assim. A gente ainda não sabe porque a gente não leu o discurso. Por outro lado, é interessante isso que ele falava, assim, dos ouvintes, né? Porque o ouvinte era considerado, quem era esse que seria convencido pelo discurso do Lísias, e quem é esse que agora será convencido pelo discurso que ele vai proferir agora. Em todo caso, assim, é esse rapaz com quem ele falava antes, agora ele quer que ele ouça esse outro discurso, antes que ele se apresse em gratificar a quem não o ama. E aí Fedro diz: ele está aqui ao teu lado, sempre bem perto, quando quer que tu queiras. E essa passagem é que leva as pessoas em geral a entenderem, né, que é o Fedro ele mesmo que é esse amado, né, que é esse jovem rapaz que está ali para ser convencido, né. Mas é isso, assim, o Fedro ele meio que joga, né, ele tem vários papéis, assim, tipo, né, como se ele na verdade ele está interessado no discurso, mas ele pode muito bem fazer o papel do amado. Luciano. Interessante que eu estou acompanhando o grego só aqui no que está tomando aula, mas quando a gente começou, tinha no final, do primeiro estudo de Sócrates, né, e o sujeito, né, de acomodação era o Paitos, né, eu acho que também era tipo criança também, né, tipo rapaz, né, então se o pai do Zé Alfredo, né, no caso, né, bem provável que o discurso fosse dirigido, que é possível interpretar que o discurso fosse dirigido ao Fedro, né, se o Fedro se reconhece como um rapaz, né, a gente não sabe se o rapaz que está sendo mencionado no discurso é o mesmo rapaz que está ali do lado de Sócrates, né, mas dá margem para esse tipo de interpretação. Sim, é interessante isso, porque na verdade a gente tem vários níveis, né? Quer dizer, a gente tem a ideia, primeiro, o discurso, se ele é um discurso, né, de convencimento de um rapaz, então ele tem essa audiência, primeiro uma audiência que é o rapaz para qual o discurso está sendo dirigido. Mas por outro lado, se ele é um discurso que está sendo escrito para demonstração da habilidade do orador, daí ele tem uma outra audiência, mesmo que assim, então assim, ele tem uma espécie de audiência de intencionalidade que é a do discurso. O discurso é dirigido para um rapaz a ser convencido, mas ele também tem uma outra audiência, que é a audiência que vai ouvir o discurso que é dirigido para um rapaz que tem que ser convencido, né? Então, na verdade, a gente tem vários níveis de audiência. E sem esquecer que nós também somos audiência desse discurso, certo? Então, a gente também quer dizer, são aqueles que ouvem o discurso que está sendo exibido que foi feito para convencer um rapaz. Quer dizer, tem vários níveis, né, desses discursos. Cláudia. Para mim parece assim que esse rapaz pode ser uma abstração, no sentido de alguém em tese, né? E não me parece que seja o Fedro, porque na tradução que eu leio, logo a seguir, o Sócrates fala: entende, belo rapaz, que o discurso anterior foi de Fedro. Ou seja, ele não se dirigiria
Assim é mesmo. um rapaz, se Jesus foi teu, então não Fedro, né? Se dirige como uma terceira pessoa. Então, isso para mim desambigua essa possibilidade. Verdade, bem observado. Ele nessa de... Ele tá querendo dizer que o discurso não foi dele, então o discurso foi do Fedro, portanto o Fedro não pode ser o rapaz a quem o discurso é dirigido, porque afinal de contas o Fedro teria sido aquele que dirigiu o discurso, né? Mas isso tudo tem... Ele está se dirigindo para o rapaz falando do Fedro na terceira pessoa, então... Não, né? Então, assim, de fato tem essa coisa que que também causa problema, é isso, assim, é que a gente não tem, assim, são encenações, né? São vários níveis de encenação, assim, o discurso está sendo encenado, ele não é exatamente um discurso sendo dito para um rapaz, é um discurso encenado como se ele estivesse sendo dito para um rapaz, e ao mesmo tempo também tampouco isso, porque tem o próprio diálogo do Sócrates, né, e as intenções do Sócrates, né, de convencimento do Fedro, que são diferentes, assim, né, que eu acho que são mais a respeito do que é um bom discurso, né. Eu acho que esse rapaz pode ser um rapaz hipotético mesmo, se concede um rapaz nessas condições, assim, mas que ele não seja necessariamente presente ali, né? Sim. Em todo caso, por outro lado, também é legal, importante talvez a gente manter a hipótese de algum rapaz para a gente manter algum circuito erótico aqui porque em todo caso, se o diálogo, né, o discurso é sobre Eros, então talvez esteja, né, a gente tenha que interpretar que acontece aqui também de fato um enlevo erótico, né, alguma espécie de convencimento erótico, né? Isso pareceria também ser uma interpretação interessante de procurar ser desenvolvida, né? Mas eu não acho que se, com todo respeito a essa interpretação, eu não acho que necessariamente se esse rapaz, tomando esses personagens aqui, né, uma meta abstração, eu não acho que ele sendo hipotético tiraria essa possibilidade da erotização, porque tu tá erotizando com uma ideia de um rapaz, vai para outro nível, né, de exercício do erotismo. Eu não acho que isso seja um obstáculo para isso, respeitando todas as posições em encontrar. Tá, legal. Então vamos entrar no discurso finalmente do segundo discurso do Sócrates, tá? Então ele começa assim: tenha isto em mente então, belo rapaz, que o discurso anterior foi de Fedro, filho de Pítocles, homem do demo de Mirrinos, enquanto este que estou a ponto de proferir é de Estesícoro, filho de Eufemo, homem de Himera. E aí, aí os caras piram, gente, os caras piram nesses nomes, tá? Porque os nomes, os nomes, supostamente eles trazem porque muito do que vai se seguir agora vai ser etimologia, vai ser uma discussão sobre etimologia. Então, o fato de que ele escolheu esses nomes aqui deixa as pessoas, o que ele queria dizer com esses nomes, tá? Então, um deles, o Eufemo, significa, né, um bom discurso auspicioso, né? E o outro, e a palavra Himera, ela também significa desejos. Ela é uma cidade na Itália, tudo bem e tal, mas ela significa desejos. E tinha também, eles tentam, portanto, se ele diz assim, bom, se o Estesícoro, né, tem, o pai dele tem um significado, o nome do pai dele tem um significado, e a cidade de onde ele vem tem um significado, então as pessoas também querem encontrar um significado para Pítocles, para Fedro e para Mirrinos, mas só para dizer então que tem uns significados bem engraçados, né, que são atribuídos para esses nomes, tá?
Mas então então ele introduz assim, e isso é interessante em todo caso, que ele introduza dessa forma e que as palavras de fato têm um duplo significado, porque ele vai elaborar parte dos seus argumentos, vão ser baseados na etimologia das palavras para loucura e para adivinhação e tal. Bom, então ele continua. Então tenha-se em mente, belo rapaz, que o discurso anterior foi de Fedro, e esse, que só a ponto de proferir, é de Estesícoro. Esse deve falar desta maneira: não é verdadeira a história que diz que, estando um amante disponível, deve-se favorecer antes ao que não ama, somente porque o primeiro está fora de si, enquanto o segundo está são. Se a loucura fosse algo simplesmente mal, isso seria bem colocado. No entanto, a verdade é que grandes bens nos advêm devido à loucura, desde que seja uma dada como um presente divino. Com efeito, a profetisa em Delfos e as sacerdotisas em Dodona realizaram não poucas coisas belas na Grécia para indivíduos e comunidades quando estavam enlouquecidas, mas poucas ou nenhuma quando sãs. E se mencionarmos Sibila e outros que guiaram corretamente a muitos quanto ao futuro, predizendo muitas coisas, ao utilizar a arte mântica, a arte profética, talvez a gente pudesse dizer, divinamente inspirada, nós nos prolongaríamos falando coisas evidentes para todos. Ainda assim, deve ser usado como evidência que mesmo os antigos que foram estabelecendo os nomes não consideraram a loucura algo vergonhoso nem digno de censura. Daí ele vai começar a falar sobre esse argumento dos nomes. Mas então, só para fazer uma pausa e comentar alguma coisa sobre essa passagem, eu acho que você já tinha mencionado, acho que o Luciano tinha mencionado já sobre isso, que o primeiro argumento, então, ele vai ser assim, olha, a gente não pode simplesmente criticar Eros porque ele enlouquece as pessoas, porque existem loucuras que são boas, na medida em que elas são inspiradas, por deuses, divinamente inspiradas. Então, loucuras que são divinamente inspiradas, elas não são más, elas são boas. Então, agora ele vai dar uma série, ele vai dar 3 casos de loucuras que são inspiradas pelos deuses e que são boas. E a primeira é essa, das profetisas, que inspiradas pelos deuses, elas dão profecias, que ajudam muitas pessoas, elas predizem o futuro, ajudam muitas pessoas, tanto indivíduos quanto comunidades, e que as coisas que elas... Ouvimos até pessoas, não muitas pessoas, eu acho que o termo é comigo.
Então, alguma observação? Não? Tá todo mundo pensando? É que na verdade, tem um pedaço que tu estavas falando que ela usava muitas pessoas, daí o áudio cortou. Ah, tá, mas eu achei que meio que já tinha dito meio que tudo assim. Mas é isso assim, ó, o argumento é isso, que a loucura ela não, nem sempre ela é prejudicial, né? E ela precisamente não é prejudicial quando ela é inspirada pelos deuses, que é o caso de Eros. Acho assim que será o argumento, né? Não sei se vocês gostariam de... Vamos avançar então mais um pouquinho. Então agora vem o argumento do, né, baseado nos nomes, né? Que o argumento então que ele falou ali, né? Ainda assim deve ser dado como evidência que mesmo os antigos que foram estabelecendo os nomes não consideraram a loucura algo vergonhoso, nem digno de censura. Com efeito, ele diz, uma tão bela técnica que discerne o futuro não teriam nomeado, implantando esse preciso nome, né? Maniquén, se pensassem que a loucura fosse algo vergonhoso ou digno de censura. Então, na verdade, ela não se chama Maniquén, né? Ela se chama Mantiquén, né? Mas ele quer dizer que a etimologia ela vem da mesma palavra que é, porque Maniquén viria de mania, que é loucura, né? Então a palavra para adivinhação, para profecia ou para arte profética, ela viria de Maniquén, né? Embora ela seja chamada de Mantiquén, ela viria de Maniquén. Então ele diz, bom, eles não teriam dado esse nome, né, Maniquén, se ela não fosse alguma coisa boa, né? Então ele diz assim, ao contrário, porque consideraram que a loucura, quando se origina por dispensamento divino, é algo belo, assim instituíram que ela se chamaria Maniquén. Mas os modernos, intercalando desatentos à beleza um T, a denominaram Mantiquén. Também uma vez que aquela investigação dos mentalmente sãos acerca do futuro que eles produzem através dos pássaros e outros sinais, na medida mesmo em que eles fornecem inteligência e informação pelo raciocínio para a consideração humana, e consideração ali é oiesis. Ok, Manuel? Ele diz, os antigos denominaram oionística, a qual os jovens atualmente chamaram de oionística, que é a mesma palavra praticamente, ela só muda o tamanho de uma letra ali, que é um ômega ao invés de um O, tomando um ar solene pelo O longo, né, pelo ômega. Então, o que acontece aqui, né? Aparentemente, ele está fazendo uma distinção entre dois tipos de conhecimento, digamos assim, por conhecimento dos sinais divinos, tá? Um deles é o conhecimento por inspiração, que seria a Mantiquén, né? Que é similar à loucura,
E o outro é um conhecimento racional, porque ele consiste em saber observar os sinais divinos. Por exemplo, quando você lê as entranhas dos pássaros, ou quando você lê os sonhos, ou quando você lê o movimento dos pássaros. Por que supostamente eu acho que isso é assim, tá? Porque seria assim, essas pessoas, elas aprendem com a experiência, tá? Então elas observam, olha, toda vez que os pássaros se movem para cá e para lá, ou fazem isso, fazem aquilo, tal coisa acontece, ou tal tipo de coisa acontece. Então, é como se fosse uma coisa mais científica mesmo, sabe? As pessoas vão aprendendo os sinais pela experiência. Então, não tem uma inspiração divina nesse caso, certo? Então é isso, assim. Então a gente deveria, sei lá, encontrar palavras diferentes, assim. Eu, na minha tradução, estava pensando de repente em, sei lá, arte profética para Mantiquen e arte divinatória para essa Oyonistiquen, né? Que seria essa arte mais racional, né? Baseada de alguma forma em experiência e tal. Em todo caso, ele diz que em ambos os casos acontece essa mudança, né, da palavra, né? Os modernos, eles querem dar um ar imponente, um ar mais importante para a palavra, então eles introduzem ali um ômega ao invés do ômicron, que se a gente deixasse o ômicron, ela ficaria mais vizinha da palavra para oiesis, que é consideração humana, digamos assim, ou pensamento, alguma coisa assim, né? E então mostraria como a palavra que foi atribuída pelos antigos para arte divinatória, ela na verdade provém da palavra para pensamento humano, então ela está relacionada ao humano, né? Ao passo que a outra palavra que denominaria a arte profética, ela está relacionada à loucura, e essa que provém do divino. Então, a loucura, nesse caso, é uma loucura boa porque ela é provinda do divino. Alguma observação? Ali o tipo de divinação que é feita a partir da observação, né? Diferente a partir de infroteaser, eu acho que tinha algo nesse sentido, né? Tipo, que pegava meio que de flores, né? E botava uma produção na frente, mas não foi. Lendo em português, lendo em espanhol, na verdade, eu não consegui pegar essa nuance que ele estava com, mas parece que ele estava com mesmo. Eu acho que uma boa tradução talvez para o português seria orgulho, né? Porque verdade. Roma tinha os alvos que faziam totalmente atividade, né? Dentro do espaço.
Uhum. Sim, é verdade. Em todo caso, a gente não tem como fazer a tradução precisa, porque é isso, né? Porque ele tá fazendo lá umas correlações a partir da língua grega, né? Não tem como a gente preservar isso pro português, assim. Eu não sei se eu entendi muito bem onde é que você diz que não dá para perceber isso na tradução. Na verdade, por exemplo, nessa tradução aqui, eu vou mostrar para vocês. Até porque eu tô quase chegando no final da passagem que eu preparei. Essa tradução aqui, ela, por exemplo, ela coloca entre parênteses, né, as palavras do grego, para permitir ao leitor acompanhar melhor a etimologia, né, que Platão tá supondo que existe. Não é que eu tô lendo em... Pode falar, Luciano. Em espanhol eles também fornecem do grego, né, com caracteres latinos, mas é que tem um verbo que eu acho que é infrontice, alguma coisa assim, sabe? Não me recordo tanto bem, e parece que essa é a inteligência. No meu, na edição que eu estava em espanhol, não tinha isso. Parece que tinha uma ação de pensar, porque parece que as duas estavam no mesmo nível. Ele mencionava ali essa arte, né, não estiver, ele simplesmente passava direto, né? Não, aí parece que... Aí tá bem claro, uma vez que começa a arte com a ajuda da reflexão, no texto que eu estava lendo, pelo menos eles se preparam essa parte, então por isso que eu acho que eu super. Então, ele deixa eu ver se eu consigo identificar. Aqui, ó, nessa tradução aqui, ele fala, né? Uma vez, cadê? Os indivíduos sensatos procuram conhecer o futuro pelo estudo do voo dos pássaros e de sinais congêneres, tá? Isso aqui é uma tradução bem melhor que a minha. Então, esses dos sensatos, esses são os enfronon, que tem essa palavra fronon, né? De frônesis, né? Que são aquelas pessoas que têm a cabeça no lugar, digamos assim. E esses estão sendo opostos aos loucos. Aos loucos, que são aqueles que são, né, tomados de inspiração divina e tal, então que, né, então aqui, tipo assim, as profetisas do templo de Delfos, elas não, enquanto elas estão eufronon, elas não estão dando muita, elas não ajudam muito, né, quando elas estão com a cabeça no lugar, elas não ajudam muito, as profecias delas não têm muito valor. Elas têm que estar num estado alterado, né, mental alterado. Ao passo que aqui não, aqui são esses indivíduos, os sensatos que são capazes de fazer as predições, porque daí essas predições elas estão baseadas numa capacidade racional, né, numa reflexão racional. Então, uma vez que essa arte com a ajuda de reflexão, que é simplesmente dianoia, né? E se esforça em dotar o pensamento humano, e aí também a palavra que né, a palavra que daria origem, né, a palavra que interessa a ele, que é oisis, né? Então ele se esforça em dotar o pensamento humano de inteligência e informação. Foi essa arte, a princípio nada de oio no ristiqué, porque ela tem também historia ali, eu acho. E modernamente, o ionostiqué, arte dos augúrios, graças à introdução de um ômega enfático. Então a gente pode continuar lendo aqui essa tradução mesmo. Então ele diz: e quanto a arte da adivinhação ultrapassa em perfeição a dignidade dos augúrios, tanto com relação aos nomes e aos respectivos objetos, na mesma escala, segundo o testemunho dos antigos, em nobreza ultrapassa o delírio a ponderação,
um dom divino versus um talento puramente humano. Então, ele na verdade está chamando de arte de adivinhação e arte dos augúrios, né? E eu tinha pensado em arte da profecia, né? Arte profética e arte de adivinhação, assim, tentando. Mas essa pode ser uma solução, né? Como ensinou o Luciano, que tem a ver também com o modo como eles faziam isso em Roma. Tá, então é isso, né? Ele está comparando as duas e ele está dizendo que a arte da adivinhação ela é mais perfeita, ela é melhor do que a dos augúrios, né? A arte divina é melhor do que a arte com inspiração divina é melhor do que a arte que não tem inspiração divina. Mas essa arte com inspiração divina, ela é, né, delirante, né? Ela envolve loucura. Então ele diz, né? Os antigos testemunharam que é mais bela a loucura enviada dos deuses do que a sanidade originada junto aos homens. Isso é legal, né? Quer dizer, a loucura é melhor do que a sanidade, porque a loucura é enviada pelos deuses, a sanidade é própria dos homens. Beleza. Bom, agora, não sei se a gente talvez possa ficar por aqui, até porque a minha internet está bem ruimzona, né? E agora viria então o segundo tipo de loucura, que é uma loucura relacionada enfim, as doenças causadas pela ira divina e tal. Então, se vocês não se incomodam, a gente poderia ficar por aqui hoje. Eu gostaria só de dar uma olhadinha antes da gente encerrar se alguém colocou, porque eu não sei, eu acho que eu tinha criado, não tinha? Às vezes eu penso que fiz, não fiz, né? Deixa eu dar uma olhadinha se eu fiz. Eu tinha criado uma planilha. Não tinha? E que era uma planilha para dividir com vocês um pouco a tarefa de apresentar, porque aí sim a gente, né, fica mais, eu acho mais legal. Ninguém é obrigado a fazer, tá? Ninguém é obrigado, a gente... Mas se alguém quiser, né, fazer uma apresentação... Então deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. Tá meio ruim mesmo. Então não tá muito ruim a internet, não vou conseguir. Então eu dou uma olhada aí, depois eu aviso assim como é que... A Cláudia pergunta qual o tradutor que eu tô lendo. Esse tradutor aqui, Cláudia, desse texto aqui, é o Nunes, né? Da editora que está publicada no Pará, eu acho. Pará, eu acho que é. É uma tradução de 75. Essa tradução que está disponível lá no FEDRO. Tá? O FPA. Tá? E a outra tradução é que eu tô preparando, assim, à medida que a gente vai avançando, eu vou lendo um pouco no grego e tal. Então tá bom, então eu agradeço a participação. Queria mencionar em todo caso de novo que tem uma planilha, agora conferir ali, tem uma planilha de divisão de trechos. Não sei se ela tem datas já, mas que vocês podem ficar à vontade. Tá bom, já tô vendo aqui. Então tem uma planilha lá, se vocês quiserem colocar os seus nomes para se ocuparem assim de uma ou outra das sessões, fiquem à vontade, por favor. Tá lá na nossa pasta, no nosso documento.
E a próxima reunião é em 2 semanas. Tá bom? Então vai ser em agosto já, em algum momento de agosto. Então, bom final de semana. Bons finais de semana vindouros. Tá, muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, sua.